Muito bem, pessoal, iniciamos então a nossa aula. Eu já vou aqui compartilhar a nossa tela. Nossa aula de programação web 3. E os assuntos que nós vamos tratar hoje são os seguintes, então vamos lá. Vamos falar sobre o Sequelize, que é uma novidade para vocês, dando continuidade, né, à nossa construção aí do nosso projeto, da nossa API, que nós denominamos Birusalem. Então, a gente está construindo uma API em Node, e hoje nós vamos falar inicialmente sobre o Sequelize. Na sequência, a gente vai tratar de uma coisa que vocês já conhecem, a gente vai dar uma passada muito rápida naquela configuração do nosso projeto, usando o STLint, o SLint, o Preader e o Editor Config. E, finalmente, nós vamos falar sobre a configuração do Sequelize. Tá? A gente vai definir, mostrar a estrutura das pastas que nós utilizamos para trabalhar com Sequelize. Ao final, desses assuntos aqui, a gente vai dar uma pausa na gravação e a gente vai discutir aí, tirar as dúvidas, vocês podem anotar tudo, e vamos discutir, inclusive, algumas estratégias aí para a gente poder trabalhar na parte prática, tá? Ok, eu estou aqui com o projeto já aberto no VS Code, está aqui o nosso projetinho. Eu já, inclusive, já abri aqui, já iniciei a instância do Docker, então eu vou entrar aqui no PowerShell, eu fiz isso pelo PowerShell, vocês podem ver aqui, ó, Docker Start Database, tá? Docker Start Database, o database já está em execução. Se eu dou um Docker Pass, a gente pode ver que o database já está instanciado, e eu vou aproveitar também, eu vou mostrar para vocês, eu já vou abrir também aqui o Postbird, afinal de contas, o nosso banco é Postgre, né? PostgreSQL, e a gente tem essa nossa interface gráfica. Eu quero que vocês verifiquem bem isso aqui, ó, tá vendo? Essas são as credenciais para acesso a esse nosso esquema do banco, que inclusive nós definimos na última aula, e que agora a gente também vai usar na configuração do Sequelize, tá? Então, olha só, o nosso domínio aqui, o localhost, a porta 5432, que é uma porta padrão para esse tipo de banco, Postgre. Nós chamamos o usuário de Postgres, a senha nós chamamos de doc, e o nosso database é o nome do nosso projeto, Birusalem. Então, vou dar um connect. Ok, olha, o banco já está aqui. Eu, inclusive, já tenho aqui a tabela de usuários, né? Inclusive, tem alguns usuários aqui já cadastrados. Só que a gente vai ver hoje como a gente cria essa estrutura. A gente define essa estrutura lá por meio da nossa aplicação. Uma vez que esse esquema do banco nós já criamos. Nós já havíamos visto como criar o banco na última aula. Só que nós não criamos a estrutura de dados. Isso a gente vai ver hoje, por meio do Sequelize. Então vamos lá, nossa jornada começa aqui. Vamos tratar inicialmente esse material aqui. O projeto que está aberto aqui, ele já está na versão desse terceiro material aqui. Tá? Então a gente vai aproveitar o tempo para avançar em todos esses temas aí. E vamos bem devagar, vamos com calma, comentando aqui todo o material que depois eu vou estar compartilhando com vocês. Tá? Então vamos começar falando sobre o Sequelize. O Sequelize, ele trabalha com a arquitetura MVC. E aí eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês que isso não é novidade, uma vez que nós já conhecemos esse padrão de projetos MVC, Model View Control, né? Você se lembra, nos períodos anteriores, que é o nosso modelo visão e controle. E o que é o Sequelize? É um ORM, Object Relational.
Já compartilhei a tela, né? Então, tá vendo? Ó? Eu mudo para cá, o som volta normal, volta de boa, tá? Eu venho aqui, ó. O som tá de boa. Tudo bom, Glauco? Boa noite. Muito bem. Então, continuando aqui, vamos falar aqui sobre o Sequelize. Então, o Sequelize é um ORM, mapeamento de objeto relacional. Vocês se lembram, Lucas, do Hibernate, que nós vimos nos períodos anteriores? Hibernate. Voltamos então. O Hibernate nós utilizamos quando nós trabalhávamos com Java, nos períodos anteriores. Então, para a gente poder construir o mapeamento objeto relacional que a gente construiu dentro daquele projeto Spring, MVC, nós utilizamos o Hibernate. Ele segue a mesma analogia, ou melhor, o Sequelize segue a mesma analogia do Hibernate. Por quê? Porque também é um ORM, um Object Relational Mapping. Basicamente, ele faz um mapeamento dos objetos como entidades no banco de dados. Então, no contexto dos bancos de dados, existem os conceitos de entidade, tabelas, atributos. Como no conceito de aplicações, as aplicações que trabalham com um conceito de orientação a objeto, nós temos os conceitos de objeto, atributos e propriedades, além de métodos e funções, né? E qual é o papel do ORM? Ele faz o mapeamento de um objeto, criando uma tabela no banco. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: eu tenho no meu banco de dados, ou melhor, eu defino o meu modelo de dados, o meu DER, ou então o meu MER, né, o meu modelo de entidade de relacionamentos. Eu vou para o meu projeto, eu defino a estrutura de dados do meu banco e, por meio das classes, eu vou gerar a minha tabela. Então, eu tenho uma classe, por exemplo, chamada usuário. Essa classe vai gerar uma tabela de usuários no meu banco de dados. Com isso, eu automatizo todo o meu processo. Quer dizer, as minhas aplicações, elas serão orientadas a objeto, seguindo esses conceitos. E, no nosso caso aqui, no nosso desenvolvimento, nós vamos utilizar o que para isso? O Sequelize. Tá? O Sequelize auxilia nas consultas ao banco, ele possui métodos específicos, assim como nós tínhamos o Spring Data, que era aquele projeto do ecossistema do Spring, aqui nós temos o Sequelize. Ele tem vários métodos que nos permitem gravar, alterar, consultar, deletar, excluir dados. Né? Essas operações de CRUD, né? Criação, leitura, atualização e deleção, create, read, né? Update, delete, todas essas operações de persistência, eu posso utilizar os métodos sequelares. A gente vai ver isso na aula de hoje. Tá? Muito bem, então as tabelas do banco de dados se transformam em modelos. Então, no banco de dados, por exemplo, a gente vai ter as tabelas de usuários, de produtos e itens de produto. No JavaScript, que é a linguagem que a gente está utilizando, a gente vai ter lá os nossos correspondentes. A gente vai ter uma classe users, que vai ser compatível à nossa tabela de usuários. Nós vamos ter uma classe products e uma classe products items, correspondentes simultaneamente, né, respectivamente, a products e a products items. Então é muito legal. Então, por exemplo, olha só, quando a gente faz no SQL esse insert, isso aqui a gente já viu, né? Nós já vimos, estamos relembrando. Quando a gente faz um insert no banco,
Na tabela de usuários, eu estou inserindo nome e e-mail. O SQL é esse aqui, olha. Eu faço o insert, passo os 2 dados, ele grava. Se eu tenho que fazer uma pesquisa usando o SQL, select asterisco from a minha tabela e eu utilizo o where para fazer a condição. Nesse caso aqui, eu estou selecionando aqui um usuário. Obviamente, ele vai me trazer um registro, né? Ou eu poderia ter mais, né, no caso, né, se eu tivesse outros e-mails. No caso da minha regra de negócio aqui, não permite mais de um e-mail dentro da tabela. Mas esse limite aqui é para limitar o número de registros de retorno. No Sequelize, usando orientação objeto, eu vou trabalhar de forma muito parecida. Por exemplo, se eu for criar uma estrutura, o que eu vou fazer? Se eu for criar lá um registro no meu banco, user create, e aí eu vou passar os dados, só que eu vou passar no formato de orientação objeto. Olha, eu vou passar um objeto para ele. Se eu quiser fazer uma pesquisa na tabela, eu posso usar um método chamado find one, quer dizer, para inserir um registro, create. Para pesquisar um registro, find one. E ele vai me trazer de acordo com essa condição aqui. Tá? Então, segue aquela mesma analogia que a gente fazia lá usando o Spring Data, lá do Spring, daquele ecossistema Spring, para aquele projeto Java que nós fizemos. Então, essa é a ideia do Sequelize. E a gente começa falando sobre as migrations. O que seriam as migrations? Vocês vão se lembrar agora de um outro recurso que nós utilizamos, chamado Flyway. Oi, tudo bem, Kátia? Nós utilizamos o Flyway naquelas nossas aulas de Java também. Nós usávamos o Flyway para fazer as nossas migrações, criar as tabelas. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer nossas migrations por meio do Sequelize, tá? E ele tem todos esses recursos, ele faz controle de versão, tá? E ele, inclusive, ele cria uma tabela para isso. É muito bacaninha. Por exemplo, ó, no nosso caso, olha aqui, ó. Ele criou uma tabela chamada Sequelize Meta. Nesse Sequelize Meta, a gente tem aqui, olha só, a estrutura da nossa tabela, o nome, do tipo varchar, né, caractere, 255 posições. Olha o conteúdo, ó, eu criei uma tabela de usuários numa determinada data. Então, o Sequelize é muito legal, muito legal. Ele faz, inclusive, esse controle de versão. Tá? Nós vamos utilizá-lo para poder criar essa tabela de usuários aqui. Muito bem. Então, vamos na prática ver aqui como é que a gente faria para poder criar uma tabela de usuários usando o Sequelize. Então, vamos lá. Toda a atenção do mundo aqui. Nesse material aqui, eu não vou mostrar no projeto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um outro material, onde eu vou mostrar como é que isso é feito dentro do projeto, tá? Mas a ideia é a seguinte, olha só, um exemplo de migration. Nós temos o app, que a gente vai colocar dentro desse nosso objeto, né? E aqui a gente segue tudo, o conceito de orientação objeto. A gente tem o app, que serve para executar as migrations, e o DAO, que serve para executar o rollback. Então, a minha intenção aqui é criar uma tabela. Então, nesse app, como está aqui, ó, a gente vai definir qual a estrutura da nossa tabela, da tabela que vai ser criada. E caso haja algum problema durante a criação, automaticamente ele vai executar esse down. Esse down, obviamente, no nosso caso, ele vai fazer o quê? Um drop tape, quer dizer, ao invés de criar, ele vai apagar. Ou melhor, se a tabela foi criada e ela está inconsistente, ele vai e apaga a tabela. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma passada nessa estrutura aqui. Ó. A gente começa assim, a gente cria um objeto chamado Module Export. O que tem esse Module Export? Então vamos lá. Na primeira parte aqui, ó, vamos chamar isso aqui de primeiro parâmetro, digamos assim, né? Vamos chamar de primeiro parâmetro aqui, ó. Até aqui, ó. O que a gente tem aqui nesse primeiro parâmetro desse Module Export? A gente tem o app. Vamos analisar aqui o app, olha só. Eu coloco aqui Query Interface
Sequelize. Então, qual vai ser a execução dessa opção app? Ele vai fazer dentro da minha interface de consulta, né, que eu tô definindo, ele vai fazer um create table. Esse é o método que ele vai executar. Nesse método create table, eu passo o nome da tabela que eu quero criar, no primeiro parâmetro. Observem aqui, ó, eu tenho aqui entre parênteses, né? Eu tenho 2 parâmetros. No primeiro parâmetro, eu passei o nome da tabela que será criada. No segundo parâmetro, a estrutura da tabela. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana. Então vamos lá. O que, que vai ter essa nossa tabela de usuários? Vai ter um campo ID, um campo name e um campo e-mail. Vamos ver, vamos conferir aqui, ó. Já vou mostrar para vocês o resultado dela. Olha só. A estrutura, ó. ID, name, e-mail, ó, ID, name, e-mail. Nesse caso aqui, foi só um exemplo, não é essa minha tabela real, tá? Mas o reflexo vai estar aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o ID. Quais são as características desse campo ID? Eu não vou permitir nulo, lá o null false. Opa, é a Kátia que está chegando. Então eu coloco aqui, olha, nessa primeira propriedade, allow null false, quer dizer, não vou aceitar um campo nulo. Auto incremento true, quer dizer, vai ser um campo auto incremento, à medida que eu for inserindo no registro, esse D ele vai sendo incrementado de 1. Esse meu campo ID é uma chave primária, primary key true, e o tipo dele é integer, inteiro. Então, com isso, a gente já tem uma ideia de como definir os demais campos. O name, por exemplo, ele também não permite nulo, é do tipo string. O e-mail, ele também, nada aqui permite nulo, né? Nenhum desses 3 campos. E nesse caso aqui, olha só que interessante, eu estou dizendo que esse campo e-mail, ele é único. Ele não se trata de uma chave primária, mas eu digo, de acordo com a minha regra de negócio, ele é um campo único, ele não se repete. E ele é do tipo string. Então, sempre que vocês quiserem criar uma estrutura utilizando o Sequelize, é dessa forma que é feito. Tá? Se der algum problema, você vai usar esse down aqui que vai desfazer todo o procedimento. Tá? É isso aí. Bom, tem um manual na internet que vocês podem utilizar, olha, só abrir esse link aqui, você consegue o manual de referência do Sequelize e algumas observações. É possível desfazer uma migração se errarmos algo enquanto estivermos desenvolvendo, que é o rollback. Depois que a migration foi enviada para outros devs para o ambiente de produção, ela jamais poderá ser alterada. Então, se eu tiver que fazer uma outra alteração, eu vou ter que criar uma nova migration. Cada migration deve realizar alterações apenas em uma tabela. Eu só posso lidar com uma tabela, tratar de uma tabela. Tá? Eu posso criar várias migrations, mas ela vai trabalhar só com uma tabela. Tá? Bom, eu não vou entrar nessa questão aqui de sedes, porque a gente não vai utilizar no nosso projeto. Mas se eu quisesse criar ambientes de testes, eu poderia utilizá-lo. Tá? Como a gente não vai tratar isso, eu vou passar em frente. Bom, aí eu fiz aqui, só para a gente poder dar uma relembrada, e eu não vou também gastar muita energia nisso, porque a gente já falou muito sobre essa arquitetura MVC, que tem modelo, visão e controle. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas definições sobre isso. Opa, tá chegando alguém aí? Ah, é o Glauco. Beleza, Glauco, vamos lá. Então, eu estou trazendo aqui para vocês essas definições. O que, que é o M de modelo, o que, que é o V de visão e o que é o C de controle. Todos aqueles conceitos que nós aprendemos anteriormente, no período anterior, vale, é claro, é válido, tá? Porque o conceito é sempre o mesmo, tá ok? Vamos avançar? Legal. Beleza? Estamos de volta? Vamos lá, vamos continuar.
Uma coisa que eu quero, assim, enfatizar com vocês é que lá no nosso projeto a gente vai ter um controller. Controller. Da mesma forma que nós tínhamos naquele nosso projeto em Java que nós construímos. E nesse nosso controlador, nós vamos definir essas regras aqui, ó. Vai ser por meio dessa classe user controller que a gente vai ter os seguintes métodos: index, que vai nos permitir listar, fazer listagens, consultas. Esse show aqui é para poder. Beleza, o Jonathan e Vitória, beleza, maravilha. Fiquem de olho aí, tá? Não deixa passar, não. Então, repassando aqui, ó. Por meio dessa classe user controller, a gente vai poder listar os dados da nossa tabela por meio do método index. Nós vamos criar o método show para poder exibir um único usuário. As rotinas de cadastramento vão estar dentro do método store, as rotinas de alteração dentro do método update e as rotinas de exclusão de registros dentro do método delete. Esse vai ser o nosso padrão, tá? Então, no nosso projeto, a gente sempre vai ter uma classe user referente ao que a gente, ou melhor, uma classe controller referente ao tipo de dado que a gente está tratando, no caso aqui da classe usuário, para a gente realizar essas operações. Ok? Vamos lá. Então, esse esquema que a gente vai desenvolver aqui, essa classe, com esses métodos, se torna o que nós chamamos de uma boa prática para a gente desenvolver as nossas aplicações, tá? Então, olha, caso surja a necessidade da criação de outro método, significa que há necessidade da criação de outro objeto. Por exemplo, Session Controller. Isso aqui vai ser importante para a gente poder fazer a parte de autenticação. Login Controller, entre outros. Imagine que no exemplo acima você queira implementar um método para autenticação de usuário. Quando for criada uma sessão, autenticação, o controle responsável por isso deverá ser o User Controller. Não estamos criando um usuário, mas sim uma sessão. Está sendo realizada uma autenticação. Por isso que nós vamos chamar isso de Session Controle. E é o que a gente vai ver aí na sequência das aulas, tá? Não vou entrar aqui nesses detalhes, não. Bom, fechamos aqui essa primeira visão que nós tivemos do Sequelize, muito interessante, a gente vai ver daqui a pouquinho na prática. Vamos agora para o nosso segundo material. Nosso segundo material, ele trata das opções que nós já vimos no período passado, que são algumas configurações. ESLint, Reader e Editor Config. Para que serve esse ESLint, esse Reader e esse Editor Config? O objetivo é padronizar a escrita do nosso código. Tá? Essa é a ideia principal. Então, na cópia do projeto que eu vou passar para vocês, isso aqui já foi feito. Então, por exemplo, nós criamos lá, adicionamos o ESLint, esse projeto, com opção "-d", -d, que é a opção de desenvolvimento. Tá? E aí nós fizemos depois um init, e aí vieram essas várias perguntas, que eu não vou passar por todas elas, porque vocês já conhecem bem, quer dizer, talvez vocês se lembrem, mas aqui está a documentação de tudo, de toda a configuração que a gente está definindo para o nosso projeto. Tá? Qual o tipo de checagem com relação ao estilo de código, se a gente vai usar import, export, se a gente vai utilizar Node ou browser. Tá? Então, toda essa configuração aqui nós fizemos para esse nosso projeto. Tá? No final das contas, a gente está sempre utilizando o Yarn como o gerenciador de dependências,
do nosso projeto, tá? E aí a gente parte lá para essas configurações. Por exemplo, a gente tem que instalar lá no VS Code essa extensão ESLint, que está integrada com essa biblioteca instalada, tá? E aí, nesse arquivo aqui, no arquivo JSON de configuração, onde nós definimos as configurações, aí entram alguns detalhes, que a gente vai ver aqui na sequência, olha só. Dentro desse nosso session.json, que é o nosso arquivo de configurações, a gente define todas essas etapas que eu não vou aqui comentar, né? Porque isso aqui até porque a gente já viu, mas aqui a gente define todas as configurações, todas as regras da nossa aplicação, tá? Se a gente utiliza Camel Case ou não, como é que ele faz as correções para essa padronização do nosso código. Então, isso aqui é mais para a gente poder padronizar o nosso código, tá? Aí vem o Breeder, como segunda ferramenta, cujo objetivo, assim, num português muito claro, é deixar o código mais bonito, tá? Um código bem legível, né? O que ele faz? Ele faz algumas coisas, como, por exemplo, quebra de linha automática, tá? Ele faz algumas correções automáticas na nossa escrita do código, tá? Então, aqui, algumas definições, ainda falando aqui no nosso ESLint rc.js, onde ficam essas configurações, tá? Aqui a gente fala sobre a questão do ponto e vírgula, se a gente vai utilizar ponto e vírgula ou não. E o detalhe legal é o seguinte: sempre que a gente quiser fazer uma verificação no nosso código, basta usar esse comando aqui, ó. Então, imagina que eu estou com o meu código aberto aqui, eu estou no terminal. Se eu quiser verificar se esse código está ok, em termos de apresentação, ou de formato, eu sempre utilizo esse comandinho aqui, ó, yarn, slint, --fix. O que ele faz? Ele vai verificar na minha pasta src, vamos ver? Eu tenho aqui, ó, a minha pasta source, na minha pasta e todos os arquivos JS que estão nessas pastas, tá? Basicamente, o meu projeto tem essa pasta source, né? Tá tudo lá dentro da source, tá? Muito bem, vamos avançando aqui. Tem aí o editor config, que é uma extensão que a gente vai utilizar também no nosso projeto, né? E a gente tem um arquivinho chamado editor.config, que eu já criei aqui no nosso projeto, e a gente faz algumas configurações dele. A gente define que a gente vai usar uma indentação de 2 espaços, ele vai trabalhar com uma codificação UTF-8, então tudo isso a gente coloca no editor config. É uma receita de bolo, né, que a gente já viu, mas eu estou repassando aqui porque o nosso projeto tem essa configuração também, tá? Beleza, então já vimos os conceitos do Sequelize, vimos que o nosso projeto agora já tem algumas configurações de padronização de código, com o ESLint, Breeder e o editor config, e finalmente a gente vai para a última etapa da nossa aula, que é a configuração do Sequelize. Aqui eu quero uma atenção muito especial, porque a gente vai, de fato, já trabalhar com algumas novidades. E isso são coisas que vocês ainda não viram, não conhecem. Ou seja, é o Sequelize na prática, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai configurar o Sequelize e a estrutura de pastas da nossa aplicação. A gente vai ficar... Nessa aula, a gente vai parar nesse ponto. Então, isso não é muita informação. Então, vamos lá. Olha, dentro do nosso projeto, o que a gente faz? A gente cria uma pasta chamada config, dentro da pasta src. Eu vou, inclusive, aqui, ó, verificar aqui vou verificar dentro do nosso projeto, né? A gente vai acompanhando aqui, ó. Então, dentro da pasta config, eu tenho esse arquivo database, tá?
Observem que esse database ele tem todas as configurações do banco. Vamos acompanhar pelo material? Então vamos lá. Iremos criar um arquivo dentro da pasta config chamada database.js, que serão as credenciais para nós conectarmos o banco. Então agora sim, vamos lá para o código? Vamos ver. Olha só, vocês se lembram que quando eu conectei o Postbird, o Postbird é uma interface que nós utilizamos para poder operar com o nosso banco, criar tabela, fazer algum tipo de alteração, usar um SQL, eu utilizo o Postbird. Fazendo uma analogia, é como o Workbench que nós utilizamos quando trabalhamos com uma SQL. Tá? É uma interface gráfica muito legal que eu utilizo para poder aqui fazer as minhas queries, por exemplo, se eu quiser fazer um select e tal, tá? Fazer um update, né? Como eu fiz aqui, né? Eu vou utilizar o Postboard. Quando a gente abriu o Postboard, eu passei essas credenciais. No início da aula eu comentei isso com vocês. Então, olha só, qual é o dialeto que eu estou utilizando? Postgres. Se eu tivesse usando um outro tipo de gerenciador de banco de dados, bastaria eu definir o dialeto. E eu definiria aqui quais são as propriedades. Vocês observem que é uma estrutura de objeto. Ó. Tá? Ele tem a estrutura de um objeto. Boa noite. Observem que a gente tem aqui a nossa estrutura de objetos, olha. Tá vendo? Vamos lá, gente. Vamos ficar aqui na aula aqui. Bom, então aqui eu defini o meu dialeto, defini o domínio, localhost, a porta, o usuário do nosso banco, a senha e o nosso esquema, que nós chamamos de Build Cellum. Tá? Basicamente isso. E aí, essa aqui são algumas configurações não obrigatórias, opcionais, mas que eu estou utilizando, como por exemplo, se eu vou considerar timestamp, se eu vou utilizar underscore, né, com relação aos meus campos. Então, isso aqui é a definição que a gente utiliza para definir qual é a configuração do nosso banco. Essa é a primeira etapa, quando se utiliza SQLite. Então, dentro do nosso projeto, vamos criar sempre um config com as opções de conexão ao banco. Vamos lá, vamos continuar. Próximo passo. Também vamos criar dentro da pasta SRC uma pasta chamada Database. E dentro dessa pasta criaremos uma pasta chamada Migrations. Então vamos lá, gente. Ó, vou abrir aqui o projeto. SRC, Database e aqui o nosso Migration. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A gente tem aqui para o nosso Migration. Vamos ver. A gente tem aqui na nossa pasta SRC uma pasta app. Aqui, ó, SRC app. E dentro desse app a gente vai ter os nossos controllers e os nossos models. Então vamos lá, app, controllers, aqui o model, né? Por enquanto não tem nada, a gente não usou ainda a gente não colocou os dados, a gente está tratando apenas da nossa estrutura, a estrutura da nossa aplicação. Então a gente vai ter as migrations dentro da pasta database, que é onde a gente vai definir a estrutura da nossa tabela que a gente vai criar. A gente vai ter uma pasta controllers, a gente vai ter uma pasta models, onde a gente vai colocar o modelo do nosso banco. E por enquanto a gente já viu aqui a nossa voltamos aqui, tá? Então vamos lá.
continuando aqui então, pessoal. A gente está falando sobre a nossa estrutura, né? Então, a gente já falou sobre isso aqui, que a gente tem dentro da pasta SRC uma pasta database, uma subpasta migration, e a gente tem dentro do SRC uma pasta app com controllers e models. Nós acabamos de ver isso aqui no nosso projeto. Tá? Então, novamente aqui, ó, só repassando, tá? Que eu acabei de comentar, porque eu não sei se a gravação parou e a gente não viu, e se passou muita coisa, né? Ó, aqui está a nossa estrutura. Nós tínhamos o quê? Inicialmente o app da nossa aplicação, a gente tinha perceberam que ele fica assim meio instável, né? Fica um tempão sem dar problema, de repente ele dá um problema direto. Bom, então a gente tem, a primeira versão da aplicação a gente tinha aqui o nosso server, que vai ficar ouvindo na porta 3333, a gente importou o nosso app, que é a nossa aplicação, e dentro do nosso app nós definimos quais são as nossas rotas, que estão dentro da pasta routes, está aqui. Então, na nossa primeira versão, que a gente executou esse Hello World, ou esse Hello Fighterge, nós tínhamos isso. Agora, nós criamos a pasta SRC, dentro dela uma pasta config, dentro da pasta config o nosso arquivo database.js com as configurações do nosso banco, criamos uma pasta app, onde nós colocamos uma pasta controllers, onde a gente vai colocar os nossos controladores, e a pasta models, onde vão ficar os modelos. E além disso, a gente criou aqui também uma pasta database com as migrations, que é a estrutura da nossa tabela, tá? Que é o que a gente vai ver. Então vamos lá. Para trabalhar com Sequelize, a gente tem que adicionar o projeto. Tá aqui, ó. Add, yarn add, Sequelize. Aqui a gente está usando o nosso yarn, nosso gerenciador de dependência, para adicionar o projeto Sequelize. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui no Node Modules, está aqui o projeto Sequelize. Está aqui, ó, Sequelize. Tá? Um projeto comum como todo outro. Beleza, né? Então a gente vai ver que aqui pertinho do Sequelize eu tenho o Sequelize CLI, o Sequelize Pool, e por aí vai. Bom, então, esse comandinho aqui faz isso. Ele cria esse projeto. Depois a gente instala o Sequelize CLI, que ele trata-se de uma interface de linha de comando que nos permite executar alguns comandos específicos, como a criação de migrations, né, entre outros. Para adicioná-lo, eu faço esse yarn add Sequelize CLI-D. E a gente cria também um arquivo chamado .sequelize src. Lá na raiz do nosso projeto, onde nós definimos algumas configurações aqui importantes. Olha. É a Sara que está chegando aí. Vamos lá. Vamos continuar então. Então, olha só. Paramos aqui. Vamos dar uma olhadinha dentro do projeto, esse ponto Sequelize src. Está aqui, ó. Ponto Sequelize src. Dentro desse arquivo, observem, a gente definiu algumas configurações, como, por exemplo, quais são os diretórios que o meu projeto tem, qual é o path, ou seja, o caminho, qual é o caminho das nossas migrations, dos nossos testes, se eventualmente nós tivéssemos testes. Tá? Então, isso aqui é um arquivo de configurações do Sequelize. Tá? É o que eu acabei de mostrar aqui. Então, continuando. Agora, dentro do nosso projeto, nós vamos trabalhar com qual banco? Postgres. Postgres SQL, que nós já vimos nas últimas aulas. E o que a gente vai fazer para isso? Vamos criar uma dependência para a gente poder utilizar o dialeto. E isso aqui é muito importante. A gente adicionou aqui esse PG e o PG Store.
PGH Story, que são esses dois projetos. Então a gente vai ver aqui, ó, no nosso projeto, dentro do packed.json, eu inclusive deixei aqui um destaque para esse PG de Postgre e PGH Story. Eu tive alguns problemas quando eu trabalhei com uma versão diferente dessa, tá? Então, tem que respeitar essas configurações do meu projeto para funcionar direitinho, para vocês não terem problemas de conexão, tá? Então, aqui, ó, essas foram as dependências criadas nessa versão do projeto. O PG, PGH Store e o Sequelize, tá? Legal. Bom, aí, esse aqui eu já passei, né, para vocês, o conteúdo do nosso config, né? E terminamos aqui. Essa é a parte, então, de configuração. Vamos fazer o seguinte, vamos já passar para nossa próxima parte, em que a gente vai mostrar como a gente vai criar essa tabela. Eu acho importante, porque a gente está trabalhando muito com definição, e como a gente já definiu o Sequelize, vimos a parte de conceito, conhecemos a estrutura do projeto, vamos avançar mais um pouco? Vamos avançar mais um pouco. Vamos entrar no projeto, na parte de criação da tabela. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a pasta, vou abrir outro documento. Vou vir aqui, ó. Olha só. Vamos criar aqui o nosso migration de usuário. Estão comigo aqui, pessoal? Jonathan, está comigo aqui, Jonathan? Sara, está comigo aqui, Sara? Então, vamos lá. Ó, a gente vai aproveitar e vamos avançar nessa parte de migration de usuário, tá? Eu vou, inclusive, alternar para essa pasta. Eu vou abrir fonte dessa aula, tá? Da aula 7. Da aula 8, na verdade. Vamos lá. Estou abrindo aqui o projeto, vou fechar essa versão anterior. Abrir aqui. Então vamos lá, gente. Agora, parte final da nossa aula aqui, tá? Vamos falar sobre a migration de usuário. Então vamos lá. Em que ponto nós estamos? Está comigo, Lucas? Está comigo, Sara? Então vamos lá. Então me acompanha, gente, por favor. Fiquem focados aí. Imaginem que eu criei o meu banco, aqui ó, no Postgre. Eu ainda não tenho essas tabelas, nem de usuário, nem esse Sequelize Meta. O meu banco está vazio, tá? Eu quero criar a minha primeira estrutura de dados. Eu quero criar a minha tabela de usuário. Então, eu já aprendi de que eu vou usar o Sequelize, que é o objeto que vai me permitir eu construir o meu mapeamento objeto relacional, meu ORM, e agora eu vou botar a mão na massa, vou fazer tudo funcionar. Meu projeto já está com a estrutura criada, e agora eu vou botar isso para funcionar, tá? Vamos lá. Aqui, ó, no projeto, vocês já vejam que eu já tenho aquela migration, tá vendo? Então, vamos seguir aqui o nosso material para a gente poder... Deixa eu até fechar esses outros arquivos aqui. Vamos lá. Tá tudo certinho aí, Vitória? Tudo certinho? Então, vamos lá. Migration de usuário. Toda atenção agora, tá, pessoal? Porque agora a gente vai ver como criar essa estrutura. Bom, para a gente poder criar essa nossa tabela de usuários, o que, que a gente faz? Olha, para facilitar o trabalho, iremos utilizar o comando do Sequelize CLI. Essa biblioteca que nós instalamos. Vocês viram agora há pouco. Ela nos permite criar um template inicial. Ela nos traz um template inicial, que é uma estrutura para a gente poder criar a nossa tabela.
Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Yarn, isso aqui eu faço na linha de comando mesmo, tá? Eu venho aqui no terminal, aqui, ó. Estou no meu projeto, eu venho aqui no terminal e faço isso. Executo esse comando aqui. Yarn, sequelize, migration, create, name igual, create users. Quando eu faço isso, ó, o que ele vai fazer? Automaticamente, lá naquela pasta SRC Database, ele vai criar essa migration. Olha aqui, olha que interessante, olha. Ele cria essa migration. Só que ele vai criar um template. Ele vai criar isso aqui vazio. Como eu quero criar uma tabela de usuário, eu vou e coloco essas informações, que eu quero criar usuários com essa estrutura. Observem que aqui a minha estrutura está completinha, olha. Todos esses campos aqui que serão importantes para o nosso projeto. Tá? E vocês se lembram que eu comentei sobre o down, né? Que vai desfazer o processo. Se der algum problema na criação da tabela, ele vai fazer um drop, vai apagar a tabela. Tá? Então, olha só. Eu venho, executo yarn sequelize migration create, --name create user, ele vai, cria a minha migration. Tá? Legal. A partir de agora, a gente vai implementar o método up e o down. Foi o que eu mostrei para vocês. A gente vai e coloca o up e o down, com toda a estrutura da nossa tabela. Deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre os campos que a gente vai ter nessa tabela de usuários. A gente vai ter o ID, é um campo de identificador único. A gente vai ter um name, o nome do usuário, o e-mail do usuário. A gente vai ter um campo chamado password hash. Esse campo password hash, a gente vai ver, é uma senha criptografada que a gente vai ter no banco. Então, se o Lucas for cadastrar lá um usuário e colocar a senha 123, não vai ficar 123 lá dentro. Ele vai estar criptografado. A gente vai ter um campo chamado provider. Esse campo provider é para indicar se aquele usuário, dentro do nosso contexto de regras de negócio, é um prestador de serviço ou não. Tá? É o provider. Então, com essa característica, o tipo do meu campo é um boolean, tá vendo? É um boolean. Esse campo provider vai ser boolean. Ele não vai ser nem inteiro, como era o ID, e não vai ser nem string, como é o name. Ele vai ser um campo boolean. Então, a gente consegue fazer dentro do Postgre campos do tipo boolean. Campos lógicos, né? Eu tenho um campo chamado create@, que sempre vai registrar a data que aquele registro foi inserido no banco, e a gente vai ter um campo update@, que vai sempre registrar uma eventual alteração que venha ocorrer naquele registro. Tá? Se eu acabei de cadastrar o usuário Jonathan agora, vai entrar aqui a data que foi cadastrado o usuário. Se eu fiz uma alteração do nome do Jonathan, errei o nome lá, fui alterar, ele vai gravar a data que esse campo foi alterado. Tá? Essa é a estrutura da nossa tabela de usuários. A gente vai fazer um controle de acesso do nosso sistema para essa tabela. Então, vamos lá. Bom, uma vez que a gente concluiu, se a gente iniciar o nosso post, como eu fiz aqui, ó, eu iniciei o Postgre usando o Docker Start Database, verifiquei que ele está em execução, eu posso executar, eu posso fazer isso aqui. Tá? Bom, esse comentário que eu fiz aqui nesse meu documento foi o seguinte, é que eu não estava conseguindo fazer conexão com o banco. Por quê? Porque eu estava errando na parte de dependências. Então, eu preciso, nessa versão que eu estou utilizando do banco, eu preciso definir essas versões para essas dependências, para o Postgre, para o SQL. Então, voltamos agora. Vamos ver se ele permanece. Vamos ver.
Muito bem, então, essas configurações são as configurações que eu defini aqui dentro do projeto, aqui, ó, dentro do nosso pact.json, tá, ó. São essas configurações importantíssimas do Postgre e do SQLite, tá? Então eu deixei anotado aqui nesse ponto doc para vocês não terem os problemas que eu tive, tá? Maravilha! Feito isso, o que que a gente vai fazer? Vamos executar o SQLite para a gente poder criar a tabela de usuário. Então, o que que eu fiz, gente? Ó, eu executei esse comando aqui, ó, yarn SQLite. Voltamos? Então vamos lá. O que que eu fiz aqui, ó? Eu entrei lá no meu VS Code, lá no prompt, é um comando, né? Opa! No prompt lá do meu projeto, aqui no terminal, eu executei esse comandinho aqui, ó, yarn SQLite dbmigrate. O que que ele vai fazer? Ele vai executar o SQLite e vai executar a migrate. Qual é a migrate que eu tenho definido nesse momento? É essa aqui, ó, para poder criar essa tabela. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai criar essa tabela, tá? Feito isso, gente, aí a mágica acontece. Ele vem e cria a nossa tabela de usuários, que está aqui a nossa tabela criada, bonitinho, com a estrutura que nós definimos, tá vendo? Olha, a mesma estrutura, tá vendo? ID, name, e-mail, password hash, provider, create at, update at, são os campos que eu comentei agora há pouco. E além disso, de quebra, ele cria ainda essa tabela SQLite meta, que indica o seguinte, que indica o quê? Olha, conteúdo, ó, é uma espécie de controle de versão. Ele fala, olha, nesse momento você tem essa tabela criada no seu banco. Muito legal. Muito parecido com o Flyway, né, que nós já utilizamos aí no passado. Tá? Muito legal. Aí aqui eu mostro o que foi feito. Toda a passada que eu dei na prática aqui, que vocês viram com o Postboard, eu capturei essas telas e colei nessa documentação para vocês verem. Se eu quiser desfazer o processo, tem jeito, Jonathan? Tem jeito. Basta eu fazer um undo. Tá? Ele desfaz a migration. Tá? Legal. Beleza, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza, agora sim, esse nosso momento teórico aqui, esse nosso momento de gravação, onde eu mostrei para vocês a configuração do SQLite, como é que a gente configura essa ferramenta que é um ORM, objeto relacional, que nos permite criar um mapeamento entre o nosso banco e as classes do nosso projeto. Por meio desse SQLite, eu defino as minhas migrations, ou seja, quais são as estruturas de dados que eu quero criar, quais são as minhas tabelas eu quero criar, coloco nele, executo por meio de um comando executo via linha de comando um comando para executar o SQLite e executar a migration, para poder criar as minhas tabelas, e pronto, a minha estrutura está pronta. O meu projeto, na versão dessa aula, ele está com essa característica, vai ser isso que eu vou compartilhar com vocês, tá ok? Vou parar a gravação aqui e a gente continua o nosso bate-papo, ok?